Saúdo a igreja em Madureira com o amor de Deus, a comunhão de Cristo e o poder do Espírito Santo. Como é gostoso ouvir um hino melodioso. Eu sempre tenho dito que há louvores e a música. Quando uma música é oferecida, eu perco a inspiração. E vocês não imaginam o esforço que eu tenho que fazer para me inspirar novamente. Mas quando eu ouço um louvor, como ouvimos agora nesta hora, metade do meu trabalho já foi feito. Os corações já estão azeitados. Cabe agora a mim me colocar na presença do Senhor para que Ele me use mais alguns minutinhos e que eu possa aproveitar esse azeite que está no coração de vocês, do Espírito, para nos aproximarmos um pouquinho mais de Cristo através da sua palavra. Há uma passagem, aliás, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus. Eu quero ler os primeiros 12 versos do capítulo 2. Mas para fazer isto, eu só vou me sentir à vontade se nós lermos isso em pé, ler a palavra de Deus em pé, aquele que já achou. Mateus capítulo 2, versos 1 a 12, porque também logo em seguida eu gostaria de colocar a nossa mente a serviço do Espírito. Mateus capítulo 2, versos 1 a 12, você encontra assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso
e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Nós temos poucos minutos, mas com certeza o Espírito Santo vai nos ajudar para que em poucos minutos toda essa grande verdade aqui possa ser introduzida no coração de cada um. Mas para isso eu vou pedir muito a ajuda de Deus e convido você a curvar a fronte para essa oração. Ó Eterno, quão pequeninos nos sentimos nesta hora, uma vez que nós somos tuas criaturas, com um cérebro bastante limitado, e nós vamos ousar agora pedir ao Senhor que deste grande cérebro, do cérebro deste grande Deus, saiam algumas porções de inspiração e penetrem o nosso cérebro. Ajuda-nos, pois, Pai, para que nenhuma parte humana, nenhuma participação humana possa atrapalhar a comunicação que desejamos ter e desejamos ter de maneira intensiva com o Senhor nesta hora. A nossa preocupação neste momento não são quantidades de minutos. A nossa preocupação não é o tamanho da mensagem. Mas o nosso desejo, ó Pai amado, é que com poucas palavras humanas, proferidas por um servo teu, que tu escolheste e ungiste para este momento, com poucas palavras deste teu filho, que te fala neste momento, o Espírito Santo possa colocar grandes coisas em nosso cérebro. Nós te pedimos encarecidamente que nos esvazies de todo eu e que desta forma, qualificados pelo teu poder, possamos, o pregador e os ouvintes, nos aproximarmos um pouquinho mais daquele que é a razão da nossa vida. E é em nome dele também que te pedimos estas bênçãos, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. A palavra de Deus, irmãos, ela, quando foi escrita, ela foi escrita com muita sabedoria, dada por Deus, com muita inspiração, e cada porção dela tem um efeito desejado por Deus. As nutricionistas sabem do que eu estou falando. Uma dieta balanceada, ela inclui proteínas, ela inclui vitaminas, ela inclui sais minerais. Uma dieta bem balanceada, ela contém construtores do nosso organismo, ela contém reguladores do nosso organismo e ela contém energéticos para que nós possamos estar vivos e continuar a nossa caminhada física nesse mundo. E Deus, quando nos deu essa sabedoria nutricional, Ele estava apenas transferindo aquilo que já acontecia na sua palavra para a nutrição física, orgânica. Então, se a mensagem ela não tem um construtor, um regulador e um energético,
essa mensagem não vem de Deus. Toda mensagem ela deverá construir o nosso caráter, regular nossas emoções e dar energia espiritual para que nós possamos, desta forma, passar algumas horas sob os efeitos dessa medicação espiritual, até que voltemos à casa de Deus e recebamos uma nova dose. Lamentavelmente, nem todos estão sintonizados nesta verdade, e pode ser até mesmo que aconteça que em alguns momentos os medicamentos dados aqui de cima sejam até distorcidos e errados. Mas pelo fato de às vezes um médico não estar muito bem aparelhado cientificamente para tratar o nosso organismo, não significa que a medicina se tornou um fracasso. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E quando nós fomos chamados por Cristo para pregar o Evangelho, nós fomos chamados para ser profetas do Senhor. Há profetas obreiros de regime integral e há profeta obreiros de regime voluntário. Mas você e eu fomos chamados para ser profetas. O profeta é aquele que transfere a mensagem do Senhor com esses três elementos, que constroem, que regulam e que dão energia espiritual. E eu vou tentar extrair daqui dessa bula, uma bula de 12 cláusulas, esses alimentos, começando dizer a você que se a Bíblia está citando Belém da Judéia, é porque existia uma outra Belém, chamada Belém da Galileia. Eu disse para você que nada que está escrito se perde. E quando o articulista, inspirado por Deus, ele coloca Belém da Judéia, ele quer fazer uma diferença. Foi ali que Jesus nasceu, não foi na Galileia, não foi na Samaria. Ele localiza a região do nascimento de Cristo, Belém da Judéia, e a Judéia ficava ao sul. O homem que estava mandando, humanamente falando, e autorizado por Deus, era rei Herodes. E eu não sei se você já percebeu que todas as coisas ou são feitas por Deus ou autorizadas por Ele. Não nos impressionemos, porque mesmo os homens que não têm nenhum compromisso com Deus, se em algum momento estão numa situação de poder, é porque Deus está permitindo aquilo. Aconteceu isso com o povo de Israel, com relação às outras nações. Aconteceu com as outras nações em relação ao povo de Israel. E a Bíblia diz que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Esses magos aqui não eram encantadores, não eram pessoas que trabalhavam com astrologia. E até mesmo essa palavra magos na Bíblia, entendo que um dia possa haver uma outra tradução mais perfeita, porque a tradução mais perfeita aqui seria sábios e não magos. A palavra mago, ela tem uma conotação muito distorcida hoje. Haja vista que nós temos um mago aqui no nosso país, muito conhecido, chamado Paulo Coelho. Um homem muito inteligente, já li algumas coisas dele, mas que não tem fundamento filosófico para a nossa vida eterna. Esses são os magos. São aqueles que podem não estar encantando as pessoas com cobras, mas encantam com as suas palavras. São cisternas rotas. Mas mesmo dessas cisternas rotas,
você pode fazer uma filtragem e, quem sabe, conseguir alguma coisa boa. Eram sábios que vinham do Oriente e, interessante, eles estudavam a palavra como nós estudamos. Pode passar em nosso cérebro que só nós temos a possibilidade de estudar a verdade. E isso não está correto. Qualquer pessoa que tiver o temor de Deus no coração, ao abrir esta palavra, será orientado nos caminhos do Senhor. Mas você pode ainda me fazer uma pergunta: por que essa pessoa sincera, temente a Deus, que é orientada pelo Senhor, ainda não encontrou toda a verdade? Aí eu teria um sermão para pregar para vocês de 1 hora, só falando sobre esses motivos. Posso citar um deles. Alguns não estão conosco hoje por causa de nós. Não estariam preparados para suportar algumas coisas. Outros estão sendo preparados por um momento muito especial. Alguns outros, são muitos os motivos, vou citar apenas 3, tendo prometido a você falar apenas um. Mas essa é a tentação do pregador. Alguns irão substituir outros que estão aqui dentro, num processo chamado, pelo Espírito de Profecia, de sacudidura. Quando alguns estarão deixando o arraial para o ingresso desses que estão sendo preparados. Que essa profecia não se cumpra em nossa vida. Por isso eles vinham estudando a palavra e eles observavam os astros. Eram também astrônomos, não astrólogos, mas astrônomos. E eles perceberam que uma estrela, e estrela não se desloca dessa forma, que uma estrela estava se deslocando na direção de Jerusalém, na direção do sul da Palestina. E eles, estudiosos da Bíblia, tendo lido o livro de Números, eles se deparam com uma passagem que dizia: uma estrela procederá de Jacó. E eles seguiram a estrela. E você sabe que, pela luz menor que nós possuímos, nós temos a luz maior, que é a palavra, mas nós temos também uma luz menor que encaminha para essa luz maior. E na luz menor nós entendemos que era um conjunto de anjos que davam esse brilho no céu e que conduziram os sábios a Jerusalém. E eles ficavam perguntando quando eles chegaram: onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Ora, os judeus aguardavam realmente um rei, os judeus aguardavam um Messias. Aliás, os judeus até hoje aguardam esse Messias. Infelizmente, continuam aguardando. O Messias veio, apareceu entre eles, pregou para eles, entrou em choque com eles, com as filosofias que eles tinham, e eles não reconheceram a messianidade na pessoa de Cristo. E hoje você pega o livro de Isaías 53, quem creu em nossa pregação? E toda a descrição de Cristo ali no hebraico. E como é que alguém não pode entender um negócio desse? É isso. O problema é que esta palavra aqui se entende espiritualmente. Não são olhos físicos que fazem a interpretação da palavra. O Senhor usa nossos olhos físicos, mas nós temos que ter olhos espirituais. Nós temos que enxergar como Jesus enxergava. Nós temos que ler a palavra buscando aqui a vontade dele para nós. E se você não tem olhos espirituais, você não enxerga, mesmo enxergando fisicamente.
Nós, às vezes, ficamos contrariados até com o fato de que ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Mas não é isso exatamente que acontece em muitos momentos dentro da nossa geografia espiritual. Não existem revelações algumas que são rechaçadas por causa de nossas próprias conveniências. E quando o rei Herodes percebe que aqueles homens com um traje todo diferente, com um porte nobre, montados em camelos, com grandes riquezas em seus alforjes, em suas sacolas, em sua bagagem, quando o rei Herodes percebe isso, manda chamar os magos, os sábios. E eles são convocados à presença dele. E Herodes pergunta: o que é que vocês vieram buscar? O que é que vocês vieram encontrar? Nós estamos buscando aqui o Salvador. Nós vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. E onde que você iria para tirar essa dúvida? Herodes sabia que os escribas e fariseus, os líderes de Israel, tinham as respostas para as coisas religiosas. E quando ele fala em Messias, em rei dos judeus, o Herodes toma uma decisão: vou conversar com eles. E foram chamados ali ao palácio, chegaram lá, e Herodes faz uma pergunta para os fariseus, escribas: onde é que deveria nascer o rei de vocês? E eles disseram muito bem, em Belém da Judeia. Porque assim está escrito. Olha como sabiam tudo na ponta da língua. Porque assim está escrito: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Sabendo disso, e entendendo que os sábios estavam ali com esse propósito, ele agora chama os sábios e pergunta para os sábios: quando é que essa estrela apareceu? E os sábios disseram: Senhor, essa estrela apareceu lá no Oriente, e ela veio nos guiando, mas só que quando nós avançamos aqui nessa região, a estrela desaparece. Eu não sei se você já passou por esse momento em que você se sente muito orientado por Deus e conduzido por Deus, e num determinado momento da sua vida, por uma tribulação qualquer, por uma adversidade, por uma provação, por um problema, você vê a estrela desaparecer. E você ora a Deus e quer falar com Ele, e não há resposta. E você procura edificação espiritual e não há retorno. E você se sente desanimado porque você não ouve mais aquela voz interna do Espírito. Para você, naquele momento, a estrela desapareceu. Mas não fique triste e nem se zangue. O Senhor da estrela pode ser que em algum momento, por motivos que só Ele conhece, vá fazer essa estrela desaparecer. Mas ela está lá, em algum lugar, e aguenta firme, aguenta com esse coração humano, porque no momento certo, a estrela reaparece. Os sábios não ficaram totalmente sem direção. Até mesmo aquela ausência da estrela provocou a sua inquirição. E por causa das suas perguntas em toda Jerusalém, a cidade ficou empolvorosa. Porque homens nobres, diferentes daquele povo judaico, eles estavam ali trazendo um grande questionamento. Onde está
o rei dos judeus. E eles disseram para ele: nós estamos aqui exatamente por isso. E agora, o nosso amigo Herodes, usando toda a sua malícia, perspicácia, maldade, era uma raposa velha. Nós que estamos sempre procurando não ter malícia, nós nos chocamos muitas vezes com raposas velhas. As raposas velhas, elas têm muito que ver com política, com amor ao poder, com autoritarismo, com esbanjamento de esnobação. Há raposas velhas em todos os rincões, em todos os lugares. E às vezes nós nos chocamos um pouco, porque qual é o exercício que fazemos constantemente? Dependência de Deus, comunhão com Deus, coração sincero, espírito aberto. E às vezes você atravessa por uma raposa velha, e às vezes, irmãos, é um conjunto de raposas velhas que fazem mal, que mordem, que machucam, que magoam. Mas são raposas, às vezes, até misturadas no rebanho. Herodes era representante dessas raposas. E com a malícia de todo mundano, ele pergunta: se é em Belém, vão procurá-lo, e se vocês o acham, traga uma notícia para mim, porque eu também vou adorá-lo. E aí, alguém disse o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Nem sempre isso é verdade. Nem sempre isso é verdade. A boca falava que a intenção era adorar, mas o coração dizia, e Deus sabia disso, que o interesse de Herodes era saber o paradeiro desse rei para assassiná-lo. E ele fez isso no futuro, através do governador da Judéia, através de Pôncio Pilatos, através dos romanos, através dos líderes de Israel. Avisai-me para eu ir adorá-lo. E agora, quando eles saem em busca de Cristo, diz a palavra: a estrela apareceu novamente. O Senhor não fica calado por muito tempo. O Senhor não esconde o seu poder de você e de mim por muito tempo. Há momentos em que o sol da nossa vida desaparece, o clima fica frio e sombras densas, nuvens densas, provocam sombras em nossa caminhada cristã. Mas é assim mesmo. É nesse momento que nós temos que entender: o sol nunca saiu do seu lugar. As sombras se colocaram entre nós e o sol, mas o sol continua lá. Acredite nisso. Deus nunca abandona um filho seu. E se por algum motivo parece que ele nos abandonou, encare isso como uma estratégia do Senhor para tirar de você algumas arestas, para que você possa, em determinado momento, confiar pela fé. Mas para que se instale a fé, é preciso que a visão física não tenha efeito sobre a sua experiência. Porque se você está vendo o futuro, se você está vendo o fim, e se você já tem uma condição favorável aqui no presente, você não precisa de fé. A fé, ela é necessária quando você não está enxergando, não está sentindo, não está apto a ver a solução para o seu problema. É aí que você precisa de fé. A estrela aparece, eles chegam até lá, e quando eles se encontram com Cristo, o menino Jesus, a Bíblia diz que eles tiveram um grande e intenso júbilo. Todas as pessoas
que verdadeiramente encontraram Jesus Cristo, passaram por esse processo. Você tem essa alegria hoje? Essa alegria que o mundo não pode roubar? Você tem a alegria que o Wagner teve lá no funeral da sua esposa? Aquele homem chorava. Aquele homem estava emocionado. Aquele homem estava sentindo a perda da esposa. O seu retratinho apareceu na revista Adventista deste mês, com um sorriso que eu quero rever novamente. Na coluna dos que dormiram no Senhor, você vai ver lá a esposa, nora do nosso irmão Salvador Peçanha. De branquinho, muito simpática, sorridente, mas está guardada no pó da terra. E no dia em que eu fiz o funeral dela, lá no Terceira Ordem do Carmo, mais ou menos isso aí, eu não entendo muito de cemitério. Uma coisa que eu nunca gostei de me especializar é em cemitério. E lá naquele cemitério, quando eu fazia o funeral, Wagner tinha uma confiança no Senhor, e essa confiança nós chamamos de alegria, que nem no momento da dor e da aflição, da ausência, da saudade, ela desaparece. A mesma alegria que eu tive, que o diabo não pôde roubar, quando eu coloquei meu pai no pó da terra no cemitério do Caju, atropelado numa sexta-feira. Se você um dia viu a estrela, foi conduzido ao Salvador, essa alegria ninguém te rouba, nunca mais. E agora, eu quero terminar a semana de mordomia, e para a mordomia só sobrou isso aqui agora. Qual foi a postura dos sábios quando encontraram Jesus? Primeiro, prostraram-se. Segundo, o adoraram. Terceiro, abriram os seus tesouros. Amigo, quando você pretende dar uma oferta para o Senhor, quando você pretende dizimar para o Senhor, se os dois momentos anteriores não aconteceram, você poderá ser chamado de contribuinte e não adorador. Para que o processo seja completo, você entra na presença do Senhor, reconhece sua sabedoria, prostrando-se diante dele. E quando você se prostra, você o adora. E como consequência dessa adoração, você abre o seu coração. E ao abrir seu coração, dali saem planos, pactos, ideias, entregas, sacrifícios. Mas isso tudo será mecânico. Isso tudo será apenas uma contribuição, um imposto pago, um tributo, uma taxa, se não houver prostração e adoração ao Senhor. Deus não precisa de um centavo do nosso bolso. Foi Ele quem colocou aí no bolso tudo que você e eu temos. O que Deus quer é um sentimento de adoração, é um sentimento de reconhecimento da sua soberania. E isso, aqueles que não eram judeus tinham para oferecer ao Senhor. Eles se quedaram aos pés de Cristo, eles adoraram Jesus Cristo, e depois disso, como consequência, abriram seus bolsos e entregaram seus dízimos e ofertas, aqui traduzidos como mirra, como incenso e ouro. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a nunca fazer confusão em nossa cabeça. Ofertar sem adoração
não faz muito bem a Deus. Que Deus nos ajude a compreender que ofertar nesse contexto é adorar, é reconhecer a soberania de Deus. E a última palavra que eu te coloco aqui nesta hora é que o verso 12, o último verso, ele diz: sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Se você se encontrou um dia com Jesus Cristo, você nunca mais voltará pelo mesmo caminho. E eu convido você, nesta manhã de sábado, a meditar e reflexionar nessas palavras extraídas do recado do Senhor. E faça você os seus planos com Deus. Peça a sua conversão. Peça ao Senhor esse espírito de adoração. Dr. Milton Afonso, que apareceu aqui é um amigo meu, eu conheço pessoalmente. Perguntaram um dia a ele, numa das igrejas do distrito de Jardim da Prata, porque esse homem aqui frequenta igrejinha pequena. São poucas as pessoas que eu conheço tão humildes como esse homem mais rico da América, adventista mais rico da América do Sul. Talvez da América Latina. Perguntaram, um senhor, amigo dele, perguntou: como é que o senhor se tornou rico? Eu não vou poder fazer o que ele fez, porque eu estou com o microfone aqui na mão. Esse é o problema do microfone, né? Ele levantou, abriu os dois braços, abriu as palmas das mãos, e ele disse: tudo que eu peço a Deus que Ele bota na mão direita, eu transfiro para a esquerda e trabalho com doações. E quando a mão esquerda está vazia, Ele enche de novo a direita. E quando eu passo para a esquerda, Ele enche de novo a direita. E até hoje, esse homem já está quase 80 anos, não sei quantos anos. Esse é o motivo e a sua receita para ser um homem rico da graça de Deus. Esse homem quis entregar a Golden Cross para a igreja. Assinou um documento dizendo que a Golden Cross poderia ser toda da igreja. A igreja não recebeu. Nós não fomos chamados para administrar plano de saúde. Nós fomos chamados para ganhar almas para o Senhor. E aí ele continuou doando. E você pensa que ele faz esse pacto de amor? Quero confessar isso para vocês. Ele não faz esse pacto de amor. É tudo que ele tem, ele vai dando. E tira um pouco para sobreviver. Mas sobrevive bem, sabe? Até com ilha, com tudo. Com piscinas com raio laser. Todos os homens do passado que tiveram essa comunhão com Deus foram homens ricos espiritualmente e ricos materialmente. Se o coração dele propôs isso, Deus respondeu. E se cumpre o que diz a palavra: aos que me honram, honrarei. Que Deus nos abençoe, que nós possamos sempre seguir o Cristo e ao nos encontrarmos com Ele, jamais voltarmos à nossa condição original, que era quando estávamos distanciados do Senhor. É o meu desejo, a minha oração. Amém.